molezinha, né? Aulinha de Grécia é facinha, legal pra caramba, né? Galerinha, e aí depois que começam as migrações, começam a se formar as grandes cidades aqui, a gente vai ter o surgimento do período arcaico. Olha que legal. O período arcaico é a formação das principais cidades-estados, que a gente vai chamar de agora de polis. Então os gêneros vão se juntando por casamento, necessidade de terra, outros gêneros vão se juntando a esses gêneros, e aí vai se virar uma grande civilização, uma grande cidade naquele local. E aí chama-se polis, cidades-estados. A cidade-estado era sensacional, porque cada cidade tinha sua lei, tinha sua liderança, sua forma de governo. Olha que legal. Então ela conseguia se organizar para as necessidades daquela região. Poderia ser uma monarquia, poderia ser um pensamento republicano, que ainda não vai ter, mas poderia ter. Eles poderiam ter a formação que eles quisessem, eles estavam desenvolvendo, eles estavam criando, cara. Olha que legal. Né? A maioria deles vão desenvolver a ideia da monarquia, tá? Isso é uma ideia da liderança, a família mais tradicional, dessas unificações é que vai ficando no poder, acaba se tornando um monarca, vai se tornando uma ideia de um rei, tá? Alguns vão desenvolver a democracia, que é o caso de Atenas, outros vão desenvolver um outro sistema de político. Tranquilo? Então aí já começa a falar de Esparta, que a gente vai lembrar, nossa, Armando, agora vai falar dos 300. Estamos chegando lá. A gente vai entender até chegar nesses 300 o que aconteceu, por que eles eram daquele jeito. Né? Então, Esparta ficava na região, na península do Peloponeso, na região mais ao sul da Grécia, mais próxima do mar Mediterrâneo, e ele vai ter uma formação dos povos dórios, que são povos mais guerreiros, mais brutos, né? Uma coisa um pouco diferente de mim, que eu sou um cara mais de sobrevivência. Né? E eles vão desenvolver a parte da agropastoril, mas também vão desenvolver muito o pensamento de defesa. Por isso a cidade é militarizada. Né? Ela é uma cidade modelo oligarco militarizado. Tá? Então os cidadãos todos são guerreiros. Todo mundo está ali para proteger o território. Todo mundo está ali para proteger um ao outro. Até as mulheres, algumas aprendiam a luta para poder, caso o homem não estivesse na cidade, elas fizessem essa última barreira de, como posso dizer, de proteção desse povo. Então, se ela é uma civilização militarizada, Armando, como que eles faziam a educação desse povo? Aí que é o negócio. A educação era voltada à obediência e à aptidão física. Os meninos, quando atingiam aí, mais ou menos seus 6, 7 anos de idade, eles eram retirados, levados para um local fora da cidade, e ali eles passavam por um treinamento. Né? Chegavam ali, eles sempre colocavam em duplas. E essa dupla tinha o seguinte, olha o pensamento que legal, cara. Ou não. Era o seguinte, eu e a minha dupla, né, um ajuda o outro, um cuida do outro. O que eu sou ruim, ele tem que me ajudar se ele for bom a desenvolver. Se os dois forem ruins, os dois vão tentar se desenvolver até crescer a um nível bom. Se eu me machucar, ele cuida de mim. Um ajuda o outro. E assim vai ser feito até mais ou menos os 17, 21 anos, dependendo da necessidade de soldados de pessoas na comunidade. Terminou esse curso, terminou esse treinamento, eles voltam, né? Eles vão passar por um teste de prova final, onde a dupla tem que brigar, e essa luta até um cair no chão e não poder ficar em possibilidade de lutar, né? Desmaiar, alguma coisa assim. E eles ficam, né, mesmo batendo no outro, parceiros, né? Sabe que aquilo aconteceu por uma forma de batismo, sabendo que caso acontecesse alguma coisa com o outro, ele não podia parar de lutar porque o outro estava sofrendo, ele tinha que conquistar a guerra para poder salvar o outro depois. Né? É uma filosofia. Saindo dali, ele voltava para a cidade, ele podia voltar ou como militar ou continuar a sua profissão da sua família, seja agricultor, artesão, funcionário público, o que fosse. Havia essa possibilidade, tá bom? E aí, quando ele voltava, ele tinha que voltar à sua vida normal, tranquilo. Mulheres aprendiam o que nesse tempo? Elas iam aprender a fazer de casa, né, a parte de artesanato, canto, e aprender um pouco ali do meio, do trato dentro de casa, tá bom? Muito mais machista, né? As mulheres eram relativamente valorizadas, né, em Esparta, tá? Elas praticavam ginástica, praticavam jogos, elas podiam administrar bens da família, junto com os maridos, ela podia trabalhar. Não havia uma abertura muito política para essas mulheres, tá? Mas elas poderiam, às vezes, particularmente com o seu marido, deixar ali um pouco a sua opinião,
tá? E a estrutura política do Esparta, Armando, como era? Como que era esse negócio, toda essa organização? Ela era uma diarquia. O que é isso, diarquia? Tá louco? Diarquia é um governo de 2 reis, né? A gente tem um rei com a função administrativa, religiosa, chefe religioso e administrativo, e no período de guerra temos um soldado, um general, que comandava toda a cidade de Esparta. Fácil, né? Abaixo dela temos a Jerúsia, com G, tá? Que eram 28 cidadãos, anciões, mais ou menos, né? Com funções legislativas. O que vai ser isso? Vão pegar os mais velhos, por serem mais experientes, eles vão criar as leis. Vão pensar o que é melhor para o desenvolvimento da cidade. Simples, tá? Abaixo tem a Ápela, que é a Assembleia Esparciatas. O que é isso? Funções eleitorais. Eles vão escolher quem vai fazer parte do Jerusa, eles vão ajudar a escolher quem faz parte da diarquia, tá? Só que só os esparciatas. Quem são os esparciatas? A elite espartana. Então não há uma democracia para todos. Nem um pensamento democrático, muitas vezes, tá bom? E abaixo temos os éforos, né? Que é os 5 cidadãos escolhidos com a função de fiscalizar o executivo, para que o executivo não seja um cara impositor que quebra as leis, as tradições. 5 pessoas, tá? Então era bem estruturada a ideia de Esparta, né? Tinha todas essas funções, existiam fiscalizações entre eles e eles acabavam caminhando muito bem juntos. A sociedade, como eu já falei para vocês, tem os esparciatas, que é a elite, são os primeiros homens a chegar, mais de 30 anos, proprietários de grandes terras, diziam que tinham origem ali dos primeiros povos a chegar naquela região. Abaixo temos os periecos, que eram os homens livres, trabalhadores, tá? Tinha ali seu comércio, alguns podiam ter até um pouquinho de agricultura, mas não eram algo que se desenvolvia demais. Tínhamos os ilhotas, que é a população servil, trabalhadora no campo, nas cidades, né? E tínhamos os estrangeiros que realmente às vezes não eram nem aceitos como cidadãos. Eles podiam viver, comercializar ali, mas não se enxergava como alguém comum ou iguais, mesmo sendo gregos. Tranquilo? Em comparação, ou melhor, diferente de Esparta, vamos ter uma outra civilização, que é Atenas, né? Vamos lembrar dos Cavaleiros do Zodíaco, né, cara? Que aí já tem toda a formação filosófica do Cavaleiro Zodíaco, de defender Atenas, que esses grandes cavaleiros. Eu sou meio nerd, né? Deu pra ver, né? O Rick tá aqui comigo, pra me proteger nessa empreitada. Atenas já tinha um modelo conhecido democrático, mas não é uma democracia como a gente conhece hoje, tá? Era uma democracia para todos, né? Negócio, né? Vamos favorecer a elite, vão favorecer pessoas próximas, não todo mundo. Ela se localiza já na região ática, né, uma região um pouco mais acima de Esparta, né? Eles vão ter uma formação trio, né? 3 povos vão levar a formação de Atenas, vão ser os aqueus, os iólios e os jônios. Por essa formação, ela vai ter uma formação, um pensamento mais filosófico, mais cultural do que o espartano. Vão ter terra pouco fértil, né? Não vai ter muita terra fértil. Dá para um abastecimento mínimo da cidade. Por isso eles vão voltar muito mais para a área marítima, muito mais para a navegação, para o comércio marítimo. Tudo que eles não conseguem, eles trocam. Se eles não conseguem trocar, eles conquistam, tá? Era bem a filosofia daquele período. A sociedade ateniense ela é um pouco diferente, ela tem um pouco mais de pessoas ali na sua formação, na sua escala, tá bom? Na sua pirâmide. Temos Eupátridas, que é a propriedade de terras férteis, são aqueles a elite ateniense, desculpa. Vamos ter os demiurgos, que são os comerciantes, artesãos, tá? Abaixo temos os ergóis e tetas com H, pelo amor de Deus, que são pequenos agricultores, são pessoas mais marginalizadas, são, né? Temos estrangeiros que não entram no quesito, porque eles não são enxergados pela sociedade. Temos os metecos, que são esses povos, são, né, o pessoal que vem de fora, o estrangeiro, que faz parte no pagamento de impostos, mas não entra para votação de nada. E abaixo temos os trabalhadores escravos, né, por dívidas ou por guerras, né? Esses 2 contextos. Na política, cara, ela tem um desenvolvimento um pouco diferente, né? Ele tem o início da oligarquia, daquele controle da elite. Oligarco é elite no controle,
no poder daquela civilização. E ali vai ter, no início, né? A elite vai tentar abraçar a formação daquela civilização para ele ter o melhor domínio, para ele poder enriquecer mais e ter uma satisfação econômica ou até mesmo da moral da civilização. Tá? Vamos ter ali a formação do exército, da religião, do poder jurídico, do poder administrativo. Tá? Bom, como que a formação vai se dar, essa formação diferenciada? Eles vão ter uma monarquia, tá? Vão ter uma formação de um rei, e esse rei vai ser amparado pelos eupátridas. Galerinha, os políticos, né, vão ser um pouco diferentes, porque como eles vão ter um contato com educação diferenciada em Atenas, a gente vai ter aí uns políticos um pouco diferenciados, como é o caso do Drácon, em 621 a.C. Ele vai ser o primeiro, né, líder político ou representante político de um povo a iniciar um processo de leis escritas na Europa. A gente sabe que isso aconteceu no Oriente Médio, na região da Mesopotâmia, mas na Europa começa por ele. Então, a partir de agora, ninguém pode questionar as leis. Suas leis eram severas, né? Não tinha acordo. Fez algo de errado, galera, é punido com castigo, prisão, perda, morte. Tem brincadeira com ele. Por quê? Porque ele imaginava que dessa forma, tendo medo, a civilização, o povo não cometeria os seus erros. Depois dele temos Solon, em 594 a.C., mais ou menos. Ele vai pôr fim à escravidão por dívidas, ele vai fazer umas divisões censitárias da sociedade para organizar melhor a sociedade, ele vai criar a Bulé, que tem 400 membros da população dentro da elite, para ajudar na organização da estrutura social, legislativa e política. Vai criar a Eclésia, que é a Assembleia Popular, para tentar aprovar leis da Bulé, para tentar fazer uma movimentação, e vai criar os tribunais. Tá? Também vai ter um período dentro de Atenas, que é o período que a gente chama de tiranos, né? Que é uma ideia de colocar uma pessoa com um poder muito mais rígido para fazer a sociedade fazer aquilo que eles querem. Né? Temos o Pisistrato, o Hiparco, Hípidas, de 561 a 510 a.C., mais ou menos. Tá? Vão criar várias obras públicas, vão desenvolver toda a cidade, mas vai gerar emprego, vai diminuir atritos, mas vai gerar uma certa satisfação em alguns momentos com o pagamento de impostos, tá bom? Bom, continuando, não sei que tá ficando cansativo, mas você pode ir vendo, pausando esse vídeo no tempo que vocês quiserem. Né? Temos o Clístenes 510, que é o pai da democracia, né, que vai começar a formar a democracia, a estabilidade social, o progresso de Atenas. Tá bom? A democracia ateniense, como eu falei para vocês, é o seguinte, gente. Somente homens, adultos, filhos de pais e mães atenienses, nascidos em Atenas, livres, podem participar da democracia. Se você não está nesse quesito, querido, você não entra na democracia grega. E tem um porémzinho, né? Ele acaba favorecendo, às vezes, a elite. Mulheres, escravos, estrangeiros, nada deles, esses aí não são vistos na democracia grega. Tá? E aí é por isso que a democracia ela não é para todos. Né? Bom, depois do período que a gente estava, a gente vai para o período clássico, a gente vai do arcaico para o clássico. Tá? Que é a consolidação das polis, as cidades-estados já estão montadas, a política já está favorecida, já são famosos, a cultura está no seu auge, mas é aí que tudo dá errado. Toda vez que você fala que está tudo indo bem, sempre tem um probleminha na história. A gente vai ter as guerras médicas. Fala 300, fala 300. É agora, a hora dos 300. As guerras médicas vão acontecer entre 499 e 449 a.C. Vai ser entre os gregos e os persas. Xerxes, fala Xerxes rápido. Xerxes e a Grécia. Xerxes era um grande líder persa que iniciou um processo de expansão, né, e vai em direção à Grécia para conquistá-lo. Só que ele vai cometer um erro. Ele vai cair bem em Esparta, né, cara? Vai aportar em Esparta, vai mandar o seu mensageiro em direção à civilização espartana, vai encontrar lá o Leônidas, vai intimar
que Leônidas se submeta às vontades persas. Leônidas vai dar aquele bicudão, falando, Esparta! Joga o cara. E aí deu ruim. Né? Esparta, naquele momento, não tinha nenhum soldado, nenhum grupamento grande parado na sua cidade. Tinha 300 soldados. Na verdade, menos. Né? Vai pegando o pessoal, um grupo espalhado no caminho até chegar aos persas. Porque o restante estava trabalhando como segurança em outras cidades, estava espalhado por todo o seu território. E isso que vai fazer essa história ficar bacana. Porque Esparta vai ter que mostrar naquele momento o quanto eles eram bons. E aí vão criar toda uma estratégia utilizando o seu relevo. Né? No filme vocês devem ver que eles ficam num pedacinho pequeno, né, entre duas montanhas ali, para reduzir o acesso. Então, reduzindo ali, ficando juntos ali, eles conseguem fazer a barreira de escudo, porque um espartano sempre protege o escudo, protege um amigo do lado, nunca o seu peito, e um amigo protege o outro. O cara da ponta é o louco, né? É aquele cara que sacrifica todo mundo. E aí eles vão conseguir resistir, enquanto resistem à invasão persa, pedem ajuda para outras cidades, para outros grupos, para outros polis, e trazem as suas tropas normais. Vão conseguir resistir por um bom tempo. Infelizmente, Leônidas e seu grupo, a maioria, morrem nesse conflito. Só que isso consegue fazer uma coisa que não tinha conseguido até aquele momento. A unificação das cidades por um bem maior. Proteger contra a invasão persa. A Grécia sai vitoriosa, claro, né? Com os espartanos. Sai vitoriosa, só que, né, eles vão ter que mudar a sua filosofia em cidades-estados e vão criar o que a gente chama de Liga de Delos, a unificação das cidades-estados. Só que, novamente, tudo quando tá bom, bonito, ganhamos uma guerra, mano, ganhamos, é legal, mas vai dar ruim alguma coisa, infelizmente. A Liga de Delos, né, vai colocar ali na frente financeira dessa liga Atenas, porque era um grande comerciante, tem grandes conhecimentos da parte administrativa, né? Vão criar cargos remunerados, para poder administrar a cidade, coleta de impostos, né? E isso vai ser o grande problema, porque Atenas e Esparta não vão conseguir se organizar nesse pensamento de um liderando o outro. E vai ter vários relatos de ações erradas da própria Atenas, que vai estar favorecendo muito a sua cidade na coleta de impostos, pegando dinheiro para ela da liga, e aí vai defragrar uma guerra. Mais uma. A Guerra do Peloponeso, que vai acontecer mais ou menos 431 a 404 a.C. Esparta e Atenas, Liga de Delos e Liga do Peloponeso, né, que é a liga da região do pessoal de Esparta, a região do Peloponeso, vão se juntar contra o grupo de Atenas. Putz, e agora? E agora que o bicho vai pegar? Uma grande guerra vai acontecer entre os dois lados. E essa guerra vai ter consequências horríveis para a civilização grega. Soldados vão reduzir, vão se perder, morrendo lutando na guerra. Cidades vão parar de produzir porque estão em conflito. Pequenas cidades-estados vão entrar em colapso financeiro, vai ser um grande caos. Uma grande crise vai vir dentro da Grécia por causa de um conflito entre dois povos que não conseguiam aceitar o outro no poder por causa de problemas econômicos. E nessa guerra toda, enfraquecimento total da Grécia. Esparta sai vitoriosa, ganha ali um poder, né, em cima de tudo, mas é um poder temporário. Porque lá no norte da Grécia existia uma comunidade um pouquinho fora, né, da península, uma cidade chamada Macedônia. Os macedônios ficaram quietos, olhando aquele conflito todo. Macedônia é uma cidade pequena, é um grupo muito pequeno, todo mundo se matando e tal. Ficou lá só tomando seu refrigerante, observando tudo, olhando, na hora que acabou, viu que a Esparta ganhou, mas a Esparta ganhou com uma perda gigantesca de soldados, com muitos soldados feridos, sobrando. A civilização toda um caos econômico, que vai pegar seus soldadinhos e vai fazer a batalha de Queroneia. Não vai conquistar, vencer Esparta. Imagina, cara. Esparta, depois de um tempo de luta, tudo cansado, lutaram contra os Xerxes, né, contra os persas. Depois lutaram contra Atenas, norte contra sul. Acharam que estava vitorioso, estava tudo em paz, que já podia fazer valer a sua vontade. E aparece
sim, aparece o pessoal da Macedônia, liderados por Filipe II. Vão lá, tomam uma surra naquele momento, né? E aí a Macedônia se torna líder da Grécia. No dia da posse, né, tava todos os chefes de Estado ali, todo mundo comandando, comemorando, falar agora finalmente vão ter paz, como que a gente vai fazer para poder organizar nossa economia, tudo, né? Vai tomar posse, colocar a coroa na cabeça do Felipe, né? Tá lá, ele cabeça baixa, vai vir coroar. Um soldado espartano, não aceitando essa situação, vai lá e mata o Felipe. E do lado do Felipe estava sentado o seu filho Alexandre, aquele negócio de adolescente lá, olhando pro tanto, observando. De repente ele vê o pai dele morrendo, pega o chiclete, dá aquela enrolada, coloca na boca. Aí a mãe vira assim, então, o Felipe morreu, o herdeiro é Alexandre. O quê? Eu? Não quero ser rei. Não, você vai ser. Ele falou assim, então tá, eu só vou ser rei se eu puder ganhar uma viagemzinha aí. A minha ideia não é bem governar a Grécia, minha ideia é conhecer o mundo. Eu queria chegar até o final dele para ver a morada dos deuses. Aí tu fala, Alexandre, de novo isso, cara, você já tem 21 anos. Vamos para outra. Não, eu quero só se eu for poder fazer isso. E aí autorizam, com mesmo soldados, né, poucos soldados na Grécia inteira, que ele faça essa expansão territorial. Ele vai conquistar a Fenícia, o Egito, a Mesopotâmia, a Pérsia. Vai ter alguns problemas na Pérsia porque a população grega queria que ele casasse com uma grega e tivesse um filho, ele não queria casar, né? E aí obrigatoriamente ele vai fazer um casamento, só que dos moldes dele ele vai casar com um descendente dos Xerxes. Isso vai trazer um reboliço total, porque eles não querem um filho mestiço, tinha que ser um filho puro. Vai causar um grande caos, né? E Alexandre vai continuar a sua expansão até a região da Índia, onde ele vai enfrentar, né, um clima diferente, onde ele vai enfrentar um povo diferente, né, que lutava com um elefante, e ele usava um cavalo, andava num cavalo chamado bucéfalo, né, o primeiro cavalo a ser registrado na história, estudado na história. E aí, na luta contra os elefantes, os soldados dele não queriam lutar, ele falou, vamos lutar, não vamos lutar, tenho medo desses elefantes, o que a gente vai fazer? Alexandre sai correndo na frente de todo mundo, né? Segundo a história, levanta-se o cavalo e pina perante o elefante, aquela cena majestosa de filme. E o Alexandre toma uma lança no peito e cai do cavalo. Então, caramba, e agora temos que salvar esse rei. E sai todo mundo disparado, salva o Alexandre. Né? O Alexandre não tinha filho, recém-casado. Alexandre perde a luta na Índia. Claro, contra o elefante, quem vai lutar? Não sei. Perde, volta para uma região na Mesopotâmia que ele denominou como Alexandria, e ele morre em Alexandria por conta do ferimento. Né? Ele vai infeccionar, vai ter vários problemas. Só que no dia da morte dele, queriam que ele colocasse, né, passasse o seu título para outra pessoa, para outro general, e ele se recusa a fazer isso. Quando ele se recusa a fazer esse tipo de coisa e morre, os generais entram em conflito novamente. A Grécia se enfraquece e Roma se aproveita conquistando a Grécia. Galerinha, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho, né? Semana que vem temos mais uma aulinha, vamos falar sobre Roma, tá? Vamos tentar cada vez mais melhorar esse canal, deixar as aulas mais interativas, cada vez mais melhores para vocês, né? Eu fiquei um pouco tenso fazer, primeira vez que estou gravando uma aula desse jeito. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.